Olá, estamos começando mais uma edição do programa Ação Parlamentar. Nosso convidado de hoje para um bate-papo é o deputado Enivaldo dos Anjos, do PSD, primeiro secretário da mesa diretora aqui da Assembleia Legislativa. Nascido em Barra de São Francisco, região noroeste do estado, o deputado Enivaldo dos Anjos foi eleito no último pleito com quase 19 mil votos para o quarto mandato no Parlamento Estadual. Na Assembleia, é o primeiro secretário da mesa diretora e está à frente da CPI da máfia dos guinchos e da Comissão Permanente de Granitos e Rochas Ornamentais. Também tem atuação de destaque na CPI da sonegação de tributos e deve assumir o comando da Comissão Especial recém-criada para investigar o Ministério Público do Estado. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso espaço. Obrigado. Bom, o senhor está no quarto mandato, como deputado estadual. O senhor ficou 10 anos, no Tribunal de Contas aqui do Estado. O que motivou o senhor a voltar ao Legislativo depois de tanto tempo? Veja bem, a minha região é uma região do interior, que é a região noroeste do Estado, especialmente a região noroeste. E nessas eleições passadas, eles sentindo que tinha dificuldade de algum nome que pudesse ter chance de representar a região na Assembleia, me convocaram novamente para participar. Nós fizemos uma discussão ampla com os segmentos da sociedade lá e resolvi aceitar. Deu certo e estamos aí, representando a população. Ok. Bom, o senhor é da região noroeste, para quem não sabe, a região noroeste do estado, pega Barra de São Francisco, Água Doce. Isso. Bom, desde que assumiu aqui como deputado na Assembleia Legislativa, o senhor tem uma atuação bem marcante, bastante intensa, presidindo aí 2 CPIs ao mesmo tempo. Uma delas é a da sonegação de tributos, que o senhor acabou renunciando à presidência dela. Por quê, deputado? Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho com a gente. Veja bem, a CPI da sonegação, ela tem uma tarefa espinhosa, que é tentar colocar para dentro dos cofres do Estado o dinheiro que está aí sonegado e que está em discussão. E quem sonega mais imposto aí são as grandes, empresas que têm fama internacional e nacional, mas têm demanda com o Estado e ajuizada já. E é evidente que a gente, quando parte para atingir esse segmento do econômico, há sempre reações e tudo. E pelo fato de ter sido feita na CPI um pedido de prorrogação de prazo para ouvir o presidente da Vale, eu discordei porque todo o trabalho feito era para poder tentar, através dessa discussão com a Vale, conseguir fazer o acordo para pagar o que está sendo discutido, que eles falam que não deve, eles não devem o que eles pagam, mas o que está ajuizado, que eles discordaram e que foi motivo de ajuizamento, nós estamos querendo fazer uma composição de acordo para receber parte desse recurso que o Estado entende que é devido e eles, apenas para postergar, dizem que não deve. Então, em face desse requerimento do deputado Cacau Lorenzoni de pedir a prorrogação do depoimento, eu considerei que era um ato em desprestígio à minha pessoa, à minha condução nos trabalhos, e me afastei da presidência na hora e vou discutir se eu vou ficar na comissão ou se vou continuar na presidência. Eu vou avaliar até a próxima sessão da CPI. Ah, sim, ainda não está em definitivo, Eu manifestei interesse de me afastar, tentando não prorrogar, e a comissão não aqueceu e resolveu fazer com que a Vale me vencesse. E no momento, então, eu disse que isso, mas estou estudando junto com os assessores, tenho recebido muita manifestação pelo telefone, por e-mail, para não sair, porque todo mundo está entendendo que se eu sair a CPI não vai a lugar nenhum. A CPI da sonegação de tributos começou a convocar e ouvir depoentes em março agora de 2015. Foi criada, como o deputado mencionou, para poder apurar supostas irregularidades no pagamento de impostos de empresas de produção e exploração de petróleo e gás. Bom, como é que o senhor então avalia os depoimentos que têm sido colhidos até o momento, deputado, nessa CPI? Bom, a CPI, pelo fato de também constar do interesse dela apurar a sonegação da Petrobras com relação à ISS, resolveu trabalhar inicialmente em cima de tentar descobrir por que uma chamada Operação Derrama, que aconteceu no Estado, ela acabou levando à prisão 10 ex-prefeitos. E um dos fatos que culminaram com essa prisão é de que os prefeitos estariam exorbitando na cobrança desses impostos. E nós então começamos a tomar o depoimento para saber por que a apuração, a Operação Derrama,
só apurou contra quem estava cobrando imposto e não apurou nada quem está devendo imposto. Havia uma suspeita muito forte de que essa operação tenha sido feita com interferência da própria Petrobras, que não quer pagar, para coagir os municípios de cobrarem os seus impostos. E nós estamos nesse processo de apuração, vários depoimentos já foram feitos, e agora nós estamos entrando na outra fase, que é a fase dos sonegadores, que tem ação do Estado contra eles. E na primeira apuração que nós vamos fazer com o presidente da Vale, deu esse episódio, depois principalmente que a Petrobras, também acossada por nós, resolveu fazer um acordo da dívida que tinha de 700 milhões, resolveu fazer um acordo com o Estado, tirando multa e juros, e vai estar recolhendo aos cofres do Estado 350 milhões. E eu não consegui entender por que a Vale conseguiu proteção na comissão para não ser ouvida, já que ela se negou a fazer esse acordo junto com a Petrobras de pagar o Estado do Espírito Santo. Eu achei estranho, achei que tinha jabuti na árvore e resolvi tomar uma postura que é de me afastar da presidência só e ficar na comissão, ou me afastar da presidência e da comissão. Deputado, exceto essa questão da prorrogação, desse depoente, a qualidade dos depoimentos que tem sido colhida, ela tem sido boa? O senhor tem tirado proveito? Tem sido satisfatório? Não, totalmente não, porque no caso da Petrobras nós ouvimos vários diretores e todos eles compareceram na comissão para mentir, para não fornecer as informações, e daí que resultou na convocação do presidente. E logo imediatamente, quando eles viram que nós íamos convocar, eles fizeram o acordo. A mesma coisa com relação à Vale. A Vale, se nós formos ouvir os diretores da Vale, e já ouvimos algum em outras comissões, todos eles vêm aqui para dizer que está tudo certinho, que eles não estão sonegando. E a Vale, inclusive, mandou um ofício para a comissão dizendo que eles não devem nada ao Estado. Eles não devem daquilo que eles concordam em pagar, mas do que eles não concordam, eles devem. E está judicialmente. Que é isso aí que nós temos que forçar o acordo, porque eles estão usando, por exemplo, o dinheiro do Estado. A Vale, com as suas empresas, quer dizer, as suas subsidiárias, elas devem 500 e poucos milhões ao Estado. Quer dizer, se nós conseguirmos, imediatamente, com essa pressão da CPI, colocar 250 para dentro, é muito melhor do que ficar 10 anos discutindo isso na Justiça. Porque o Estado tem a necessidade, no momento, o Estado está com dificuldade financeira, o país está passando por dificuldade financeira, e a Assembleia e as instituições da população tem que cobrar imposto, tem que viabilizar, colocar o dinheiro para dentro para poder manter funcionalismo, para manter o custeio do Estado e manter os hospitais, educação, saúde, segurança e conseguir realizar alguma obra. Ok, outra CPI, essa que o senhor está firme, forte nela, é a da máfia dos guinchos. O senhor preside essa CPI também, que foi criada em abril de 2015 para apurar supostas irregularidades por trás dos serviços de guincho, também aqui no Espírito Santo. Desde que essa CPI foi criada, deputado, já dá para se ter um panorama do que acontece aqui no Estado com relação a esse tema? Não, melhorou muito. Em Vitória, por exemplo, nós tínhamos a apreensão de veículos na média de 60 a 80 por semana. Depois da CPI, do trabalho da CPI, foi suspenso esse guincho em Vitória e hoje praticamente só tem guincho aqui para carro mal estacionado na frente do hospital, carro no meio da rua, mas acabou. O resultado que nós obtivemos até agora foi bom. Pena que a gente pensava que a CPI do guincho fosse só apurar a relação de pátio com autoridades e com o Detran, que já é um absurdo, essa máfia de cobrança de dinheiro, a fábrica de dinheiro. Nós agora começamos a perceber que no Detran também existe contratos superfaturados de pátio. Pra você ter uma ideia, por exemplo, tem 3 contratos que o Detran paga de aluguel, sendo que um contrato ele paga o metro quadrado de área R$ 2,75, no outro R$ 2,80 e no outro contrato R$ 7,63. E nós então já chegamos até a pedir prisão de diretor do Detran em função de que nós estamos começando a descobrir muitas outras coisas. Agora, por exemplo, o Detran está permitindo que esse lacre de placa e placa era R$ 75. O Detran permitiu que fosse para R$ 140. Nós vamos entrar na justiça para derrubar, porque o poder público, quando pensa em resolver problema financeiro, não pensa em economizar, não pensa em ajustar a máquina, pensa apenas em cobrar mais taxa, mais imposto da população. E nós estamos lutando aqui contra isso. Teve suspensão, deputado, de contratos do Estado com pátios que guardam veículos? Então, o que está acontecendo até agora é que alguns pátios, não podendo utilizar o guincho da forma que estavam utilizando, passaram a tomar prejuízo. Porque a arma que eles tinham para faturar dinheiro era botar guincho na rua e botar carro em cima do guincho. Como a comissão está em cima e está impedindo, eles passaram a tomar prejuízo porque eles não têm mais a fonte buscadora de carro na rua e de moto.
Então, alguns pátios estão fechando porque estão tomando prejuízo, porque perderam a força de, com um guincho, buscar a mercadoria deles na rua, que são as motos e os carros. E aí o Detran, em face desses carros que foram apreendidos e que não tem condições de recolher, passou a alugar um pátio na Serra por R$178 mil para colocar sucata de carro. As sucatas são aqueles carros que não vão ser buscados mais, motos que são o valor, por exemplo, tem moto que custa R$4 mil na promoção novinha, que está no Detran há 6 meses e tem 31 mil para pagar. Então são uns absurdos, essa fábrica de roubar a população, que está transformando os pátios praticamente em pátio vazio. E fiquei sabendo essa semana que o Detran renovou um contrato em Anchieta de um pátio depois da CPI. E nós vamos pedir a revogação desse ato sob pena de pedir a prisão do diretor que fez isso. Ok, deputado, este primeiro bloco chegou ao final, vou pedir licença, senhor, um instantinho. E você que está em casa acompanhando a ação parlamentar, não saia daí, a gente volta já. De volta com o segundo bloco do Programação Parlamentar, hoje entrevistando o deputado Enivaldo dos Anjos. Bom, deputado, o senhor tem aí um novo desafio, né, pela frente, que é, já que a Casa aprovou a criação de uma nova comissão, uma comissão especial que vai investigar o Ministério Público do Estado. Bom, eu queria que o senhor falasse para a gente por que o senhor tomou a iniciativa de propor essa medida. Bom, nós estamos vivendo um tempo de transparência total e de participação total da população, que sempre ficou de fora dos poderes. E nós entendemos que alguém tem que fiscalizar o Ministério Público também, que é um órgão que fiscaliza todos os outros órgãos e que não sofre fiscalização. E pelo fato deles terem a iniciativa desse ano, principalmente, e vários anos anteriores, partir para cima da Assembleia para poder apurar a questão de servidores, que é o mesmo caso que eles usam, e eles usam com mais abuso, porque eles têm lá funcionários que são contratados para motorista que trabalha em desvio de função, tem várias coisas que todo mundo sabe. Nós entendemos também que é o momento da gente colocar tudo transparentemente. Porque o Ministério Público só é que não pode ser fiscalizado se todos os outros poderes são. Então, eu não vejo nenhuma estranheza nisso, eu não vejo nenhum motivo de alarde, nenhum motivo de... Quem está certo não tem que se esconder nada. E nós estamos apurando pelo fato de que somos órgão fiscalizador e que compete à Assembleia fiscalizar Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Procuradoria do Estado, fiscalizar todos os órgãos. Nós estamos exercendo uma função legítima da lei e do regimento. Agora, a comissão especial ela é diferente, né, de uma comissão parlamentar de inquérito, né? Nesse caso, não vão ser convocadas pessoas, né? Como é que deve ser desenvolvido o trabalho dela? Então, o trabalho eu entendo que é normal, porque eu acredito que uma autoridade sendo convidada a vir depor, se ela se negar a vir, ela já está confessando praticamente culpa. Então, eu não acredito que ninguém vai se negar a vir numa comissão especial pelo fato de achar que teria que vir por outra via. As autoridades nunca são realmente convocadas, elas são convidadas. Tanto faz em CPI como em comissão especial. Mas eu aposto na ideia de que ninguém vai se negar a vir até a Assembleia prestar conta, porque todo mundo que recebe salário público tem obrigação de prestação de conta pública. Não pode se negar a fazer um esclarecimento e mostrar com toda a transparência os seus atos. Agora, o senhor mencionou agora há pouco, né, o que motivou a startar uma medida como essa, a criação dessa comissão especial. Mas já tem alguma coisa concreta para startar de vez os trabalhos? Nós já fizemos, não como pela comissão, mas pelo mandato, pedido à Procuradoria que informasse, fizemos 2 informações, uma contra uma promotora, pedindo informação sobre ela, e uma outra informação, e essa foi só eu, e uma outra informação que 11 deputados fizeram também pedindo informação sobre outra professora. Eu particularmente vou atacar a questão do auxílio moradia, que eu considero uma vergonha o servidor público morar na sua casa própria e receber auxílio moradia de R$ 4.308. E tem casos de promotor casado com promotor e vice-versa, e os dois recebem auxílio moradia morando junto em casa própria e recebem R$ 8.800 de auxílio moradia pago pela população. Acho isso uma vergonha e eu quero entrar diretamente nisso. E aqui no Espírito Santo só 4 promotores não recebem, todos os outros recebem auxílio moradia. Vamos acompanhar então o desenrolar dessa comissão especial, deputado.
Outra medida também aprovada aqui na casa, também proposta pelo senhor, né, é uma medida da mesa diretora, mas foi o senhor que propôs, que é a criação da Casa do Vereador, né? Que tipo de assistência a Assembleia vai ofertar a esses legisladores municipais? Bem, a Casa do Vereador já foi até aprovada e já foi sancionada. Sim. Nós estamos trabalhando com a visão de que, tendo em vista as dificuldades das câmaras municipais, e para evitar que todo município, né, tenha mais despesa para se estruturar, a Assembleia, como tem um quadro excelente de servidores, tem uma estrutura muito boa, nós fizemos a Casa do Vereador para facilitar uma ligação entre as câmaras e a Assembleia, para poder a Assembleia subsidiar o mandato dos vereadores, e nós vamos fazer a cada 2 meses uma sessão especial no plenário de Seu Cardoso, onde os vereadores poderão vir, se inscrever, trazer as reivindicações do município, falar das dificuldades que cada um tem. É, na verdade, o Poder Legislativo Estadual se interagindo com o Poder Legislativo Municipal para poder trazer mais informações, mais aprendizado e transformar essa ligação em favor da população. Essa Casa do Vereador vai funcionar com a estrutura da Escola do Legislativo, que o senhor, como primeiro secretário da Assembleia, acaba sendo responsável pela coordenação da Escola do Legislativo. Então, serão duas coisas diferentes, né? Uma, essa assistência que a Escola do Legislativo vai dar didaticamente, e outra, essa proximidade com os deputados. Seria isso? Exatamente. Para não criar mais despesa, para não criar mais cargo, nós vamos abrir a Casa do Vereador na Escola do Legislativo, porque interage, porque a Escola Legislativa faz cursos, né, de vários cursos, e tem uma atuação muito boa, é uma escola bem preparada, os servidores estão, né, dando cursos importantes aí. A gente fez uma interação com a Casa do Legislativo, com a Escola do Legislativo, mais a Casa do Vereador, para poder evitar de contratar mais pessoas e usar os funcionários já existentes. Ok, deputado. Bom, o senhor também preside a Comissão de Granito e Rochas Ornamentais aqui na Assembleia, uma comissão permanente, né? E o senhor é de uma região, né, lá de Barra de São Francisco, que é uma região que é bem conhecida por, né, ser produtora de granito. E o senhor mencionou numa dessas reuniões da comissão que a indústria da mineração poderia ajudar o Espírito Santo a passar pela crise. Poderia, por que não pode? Não pode por falta de apoio. Não pode porque o Estado ainda não reconheceu que a única alternativa econômica do Espírito Santo, a mais forte, a mais próxima de resolver os problemas econômicos do Espírito Santo, é a rocha ornamentais. Você vê, por exemplo, como que isso é contraditório, mas é real. Hoje o dólar, na altura que está, beneficia o Espírito Santo, exatamente porque o Espírito Santo é o maior exportador de rocha. E rocha é exportada em dólar. Então, aquilo que prejudica, às vezes, o país, o Brasil, numa situação que é a alta do dólar, ela beneficia já o sistema de exportação. Como o Espírito Santo tem potencial, né, para ser o maior exportador do Brasil, e na região noroeste tem 48 tipos, cores de granito, nós atendemos toda a faixa de mercado, todo o período do ano, atendemos granito para os Estados Unidos, para a Europa inteira, para a China, para a União Soviética. Então, acho que se o Estado, né, reconhecesse, empolgasse, estimulasse mais o polo industrial de granito, nós teríamos condições de ajudar a resolver o problema da economia, porque a exportação de rochas ornamentais já representa hoje 11% do PIB. E isso não é fácil, é muito representativo para a economia capixaba, o sistema de rocha ornamental que está funcionando hoje sem nenhum apoio do Estado, apenas com o apoio dos investidores próprios. Teve um upgrade, né, de uns tempos para cá, porque antigamente só exportava o material bruto, agora já está mais ou menos acabado. Já está, né, exportando acabado, e a rocha é o que vai substituir a madeira no mundo. E o sistema de rocha já melhorou muito, já tem, né, mesa de rocha, tem vasilha de pedra. Então a evolução é muito grande e o mundo vai estar dependendo de rocha, em face até de não mais derrubar matas e preservar por causa da questão hídrica. Deputado, eu queria falar um pouquinho com o senhor sobre alguns projetos do senhor de destaque, né? A gente tem um aqui que está em andamento, em análise nas comissões da Casa, que prevê o funcionamento dos supermercados aos domingos em forma de rodízio. É uma discussão que sai legislatura, começa a legislatura, ela volta de novo e está sempre na pauta legislativa. Por que é tão difícil regulamentar esse tipo de coisa aqui no Espírito Santo? O problema é que está sempre em conflito o interesse dos trabalhadores com o interesse do comércio. Nós estamos vivendo um momento, e devemos viver esse mesmo momento no ano 2016, de falta de emprego, de falta de atividade econômica,
E a gente precisa entender que no momento de crise, nós temos que usar todo o sistema de atividade comercial para manter emprego, para viabilizar a condição de vida. Então, acho que tanto os trabalhadores como o supermercado têm que ceder para poder viabilizar a manutenção de emprego, que eu acho que é mais importante agora do que ficar se preocupando só com folga e só com conflito de atividades entre patrão e empregado. Acho que nós estamos no momento, esse ano, e vamos estar nesse mesmo momento o ano que vem, de viabilizar um acordo entre a força trabalhadora e entre a força produtora para se viabilizar a manutenção do emprego e o desenvolvimento da economia, porque sem desenvolvimento da economia não tem recurso para a saúde, não tem para a educação, não tem para a segurança, e a gente tem que buscar esse entendimento que é a convivência do capital com o trabalho para poder ter a felicidade da comunidade. O senhor acha que com essa questão da crise, né, que assola o Brasil todo e por mexer justamente no quadro de pessoal, né, é mais um dia a ser trabalhado, o senhor acha que isso vai ser um dificultador? Não, pode ser e tem sido, mas acho que tem que ser analisado, discutido com amplitude para poder preservar o principal, que é o emprego. Não adianta você ter folga se você não tem emprego. Então é importante que haja entendimento. E a economia é assim. Tem momentos em que as partes podem cederem, podem trabalhar até, vamos dizer, 3 vezes por semana. Mas tem momentos que tem que trabalhar os 7 dias. Porque não dá para parar quando você está precisando de se movimentar, está precisando de ter o seu salário. Então eu acho que é uma questão apenas de entendimento das partes. Acho viável, né, isso ser temporariamente ou tem que ser de acordo com momentos. Os países desenvolvidos todos trabalham 24 horas por dia. O que nós temos que ter é compreensão da parte produtiva de pagar salários melhores, viabilizar uma remuneração adequada para o trabalho, porque todo mundo está disposto a trabalhar. Ninguém está querendo trabalhar de graça. Ok, segundo essa matéria proposta pelo deputado Enivaldo, o rodízio será organizado entre os sindicatos e o funcionamento dos supermercados e hipermercados acontecerá de 9 da manhã às 18 horas. O senhor também é autor do projeto, deputado, que proíbe o uso do cerol em linhas de pipa, né? Para quem não conhece, o cerol é uma mistura de cola com vidro moído ou pó de ferro, né, usada nas linhas, né, que solta para as pessoas soltarem pipa, que ficam extremamente cortantes. O fato é que as pessoas não têm noção do perigo que isso representa para elas mesmas. Exatamente, né, é um abuso, né, a utilização disso, e nós não podemos ter dó, né, porque criança que usa tem que prender o pai, tem que penalizar. O que não dá é para você ter uma atividade totalmente ilegal, matando pessoas, agredindo a população e agredindo pessoas que não têm nem o direito de se defender, porque você simplesmente está passando de carro ou de moto. Você é cortado praticamente, temos cenas de estrangulamento total, e isso ser mantido, essa atividade, quer dizer, o Brasil precisa acordar e precisa tomar providência, tem que ter regra. Toda a sociedade tem que ter regra, e quem define regra é a lei. Acho que quem protege, quem não educa os seus filhos, quem incentiva esse tipo de atividade tem que ser punido. Tem que indenizar as famílias de quem perde pessoas, tem que indenizar quem toma prejuízo, porque você pode sofrer um atropelamento em face de ter se cortado, quer dizer, tem que ter punições. Eu acho que nós não podemos criar situações em que o infrator seja beneficiado. O infrator tem que ser punido em qualquer tipo de atividade. Porque na mão da criança quem coloca normalmente não é a criança, né? Normalmente é um adulto que está fomentando o fato de quem está usando, né, nos Estados Unidos a criança vai presa com 12 anos de idade, por ter praticado qualquer ato contra a vida. Eu acho que é questão de regra, você tem que ir educando para lá na frente criança nenhuma usar. Por que não usa a linha comum? Bom, deputado, nosso programa chegou ao fim. O senhor queria deixar alguma mensagem aí para os seus telespectadores? Não, agradecer e dizer que, né, a gente fica feliz da TV Assembleia estar com uma programação muito boa, a audiência sempre subindo cada vez mais. A TV Assembleia adquiriu, né, uma personalidade boa de crédito junto à população, e isso é bom porque é um canal que você pode ter opiniões diferentes, pode assistir os trabalhos legislativos e avaliar o que cada um está fazendo, o que cada um está falando e qual é a atitude de cada um. E a população tem que ter direito de saber o que o seu representante está fazendo, o que ele está pensando, se ele está protegendo alguém, se ele está cortando reto, se ele está fazendo um trabalho de acordo com a legislação, e poder fazer o julgamento, porque essa é a democracia. Você não pode votar, a pessoa some para o poder onde ele foi eleito e depois você não sabe mais nada. Então a TV Assembleia presta esse relevante serviço à sociedade capixaba e à democracia do Espírito Santo. Ok, deputado, muito obrigado então pela sua participação.
Encerramos aqui mais uma edição do Programação Parlamentar. Para você entrar em contato com o deputado Enivaldo, basta escrever para o e-mail dele, enivaldodosanjos@l.es.gov.br, para acompanhar outros projetos, medidas, discursos. Você pode acessar o nosso site oficial que você vê aí na tela, ou então assistir de segunda a sexta edições inéditas do jornal Panorama, sempre às 10 da noite. Muito obrigada pela companhia de sempre. Eu te espero em nossa próxima edição. Até lá!